Do zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui nós vamos explicar o direito processual penal sem complicação. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos continuar hoje a tratar do tema sobre a investigação criminal e ainda estamos na fase introdutória. Mas antes de tratar do tema de hoje, que será sobre juiz das garantias, baixe o material que está aqui na descrição, material em PDF, rapidinho, só para complementar os estudos. Então vamos lá. Juiz das garantias. O que é essa figura nova que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico através do pacote anticrime em 2019, mas que somente teve efetividade jurídica, né? Passou-se a adotar após uma decisão do STF no ano de 2025. E nós, quem acompanha aí a atividade forense, já percebeu que isso já está introduzido em todos os fóruns, em todo o poder jurisdicional no Brasil. Juiz das garantias. Por muito tempo se questionou que o juiz que acompanhasse a investigação criminal, que deferisse prisão preventiva, prisão temporária, interceptação telefônica, ordem de busca domiciliar, não poderia ser o mesmo juiz que conduzisse a fase processual e decidisse se o réu fosse culpado ou inocente. Mas por qual motivo? Entende-se que esse juiz que acompanha a investigação criminal ficaria, entre aspas, contaminado, ficaria parcial e ficaria tendencioso a proferir uma decisão condenatória, com base numa teoria chamada teoria da dissonância cognitiva. O juiz que decidisse na fase da investigação ficaria vinculado a uma tendência de persecução penal e, por esse motivo, deveria ser um outro juiz a decidir na fase processual, e aquele juiz que acompanhasse a investigação não poderia ser o mesmo juiz que conduzisse o processo. Em razão disso, criou-se a figura do juiz das garantias. E quem que é o juiz das garantias? É a figura do juiz A, que vai acompanhar, supervisionar a legalidade da investigação criminal e vai verificar se os direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada, o infrator, se estão sendo observados pelo Estado. Quando eu falo que Estado, Polícia Judiciária, Delegado de Polícia e Ministério Público, Promotor de Justiça. Então, quem acompanha, supervisiona e verifica se os direitos e garantias da pessoa que está sendo investigada se estão sendo cumpridos? O juiz da fase da investigação, que nós chamamos de juiz das garantias. Ricardo, e depois que acabar a investigação, qual que é o outro juiz que vai conduzir a fase processual? É chamado juiz da instrução e julgamento. Por hora, vamos esquecer do juiz da instrução e julgamento e vamos ficar aqui com o juiz das garantias. A partir de que momento que o juiz das garantias vai passar a atuar? A partir do momento que você tem a violação do direito penal. A partir do momento que nasce o jus puniendi, o direito de punir do Estado, porque uma regra de direito penal, um crime, foi praticado pelo infrator. E esse juiz das garantias vai acompanhar, fiscalizar a investigação que está sendo promovida pelo delegado e pelo Ministério Público até quando? Até que se inicie a fase processual. A partir do momento em que o promotor de justiça oferecer a denúncia, ou a partir do momento em que a vítima oferecer a queixa, se crime de ação penal privada, sai de cena o juiz das garantias e entra o juiz da instrução e julgamento. Resumindo, quem é o juiz das garantias? O juiz das garantias é o poder jurisdicional fiscalizando, supervisionando a fase investigatória. Mas aqui eu faço uma ressalva. A própria decisão do STF, que ajustou a figura do juiz das garantias e o Código de Processo Penal, prevê 4 exceções em que não haverá juiz das garantias. A primeira situação que não haverá juiz das garantias, e sim juízo único, são os casos em que o infrator é detentor de foro privilegiado.
Se ele é detentor de foro privilegiado, ele é julgado por um órgão colegiado, né, que são 3 ou mais julgadores, desembargadores ou ministros, e nessas circunstâncias não haverá juiz das garantias. Segunda situação, nos crimes de competência do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto com ou sem consentimento da gestante, auxílio à instigação suicídio, feminicídio, vicaricídio, esses crimes de competência do tribunal do júri, também haverá juízo único. Aquele juiz que acompanha a fase investigatória vai ser o mesmo juiz que vai conduzir o processo. Até mesmo porque quem decide lá no final não é o juiz togado, concursado, e sim o conselho de sentença, que são 7 pessoas que, representando a sociedade, vão decidir se o infrator é culpado ou inocente. Terceira exceção, nos crimes que envolver violência doméstica contra mulher, criança ou adolescente. Nesses casos também haverá juízo único. O juiz que acompanhar a fase da investigação criminal será o mesmo juiz que irá julgar o infrator se ele é culpado ou inocente. E por último, nos crimes de competência do juizado especial criminal, as infrações de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima em abstrato forem igual ou inferior a 2 anos, né, que estão regulamentados pela Lei 9.099. Essas infrações de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal, também não haverá juiz das garantias. Juízo único. O juiz do juizado especial criminal que acompanha a fase investigatória será o mesmo juiz que irá proferir a sentença.